O ar dentro do escritório do Sr. Elias Vasconcelos parecia mais denso do que em qualquer outro ponto de São Paulo. Não era apenas a altitude da cobertura, no 40º andar do edifício vértice, mas o peso palpável da ambição e do poder. Vasconcelos gostava de seu ambiente. O mármore escuro, quase preto, refletia a luz filtrada da tarde, tornando cada sombra mais profunda, cada silêncio mais opressor. O cheiro de cedro antigo e de charuto cubano recém-apagado pairava, uma assinatura olfativa de domínio. Se a trajetória de Helena mexeu com você, siga o podcast Caminhos Marcantes. Aqui, cada episódio revela histórias de coragem, superação e justiça conquistada. Vem caminhar com a gente, porque cada caminho deixa uma marca. Helena Dávila, a socialite que outrora parecia intocável em sua elegância casual, estava ali sentada, encolhida em uma poltrona de couro que a engolia. O linho cru de seu vestido, usualmente impecável, parecia ligeiramente amassado na barra, um pequeno detalhe que servia perfeitamente ao seu papel. Ela sustentava uma expressão de cansaço extremo, com as pálpebras levemente inchadas, como se tivesse passado a noite em vigília ou em lágrimas. Era uma performance meticulosa, ensaiada diante do espelho e do nada, calibrada para parecer não apenas tristeza, mas derrota terminal. O banqueiro Vasconcelos era um homem que não precisava gritar para inspirar pavor. Seu poder residia no silêncio estratégico e nos gestos econômicos. Ele ajustou os óculos de aro dourado no nariz adunco, examinando Helena com a frieza de um geólogo analisando uma pedra bruta. Ele sabia que o império de Helena, construído sobre herança familiar, arte e investimentos mal administrados, estava ruindo, e ele estava ali, para comprar os escombros por uma fração do valor real. Helena, ele começou, a voz áspera como lixa fina. Você me pediu 3 dias para considerar a proposta. 3 dias se passaram, e o mercado não espera. Suas ações na Dávila Assets caíram 12% desde a manhã de ontem. Uma tragédia, de fato. Helena engoliu em seco. Não era um ato. O medo de que seu plano falhasse, o receio de que ele percebesse a coragem, disfarçada de fragilidade que a impulsionava, era real. Ela precisava parecer vulnerável, mas no fundo de seu estômago, um núcleo de ferro se solidificava a cada palavra humilhante que ele proferia. Eu entendo a urgência, Sr. Vasconcelos, ela murmurou, sua voz baixa e rouca. Ela evitou o contato visual direto, focando em um ponto no tapete persa. Mas as condições que o senhor impôs são impossíveis de engolir. Vasconcelos sorriu, e era um sorriso sem alegria, apenas a exibição de dentes afiados. Ele inclinou-se para a frente, o cotovelo apoiado na superfície fria de sua mesa de ébano. Impossíveis? Ou simplesmente desconfortáveis, Helena? Você está aqui pedindo um resgate de 80 milhões para cobrir a irresponsabilidade do seu falecido pai. E, sejamos honestos, a sua própria. O dinheiro não vem sem um preço. E no meu mundo, o preço é absoluto. Quero a garantia do seu iate, a maioria das obras de arte do seu salão. E mais importante, quero o controle sobre o seu comitê de decisões por no mínimo 3 anos. E claro, a sua presença, discreta, em alguns eventos que eu organizarei. A última frase era o golpe. Ele não se referia a ela como consultora. Ele se referia a ela como um troféu, uma prova pública de que ele havia quebrado a intocável Helena Dávila. A humilhação era intencional, projetada para quebrar o espírito, não apenas a carteira. No interior do forro de seda da sua bolsa Hermès Birkin, um dispositivo minúsculo, quase imperceptível, registrava cada palavra, cada entonação, cada suspiro carregado de intenção predadora. Era o motor de sua superação. Sua presença em meus eventos, Sr. Vasconcelos, ela repetiu, dando à sua voz a trepidação exata de quem está à beira do colapso. O senhor está me pedindo para que eu publicamente me coloque sob sua tutela social. Isso vai destruir o que resta da minha reputação. Reputação, ele zombou, levantando a mão, despreocupado. Helena, a reputação é um luxo, que só os bem-sucedidos podem pagar. Neste momento, você é uma devedora à beira da falência. Eu estou oferecendo um salva-vidas. Cabe a você agarrá-lo, mesmo que a corda esteja um pouco áspera. A alternativa é a falência total. O que é pior? 1 ano de desconforto ou a miséria completa? Ela manteve o olhar abaixado, deixando que o
conflito interno, o nojo versus a necessidade de agir, se manifestasse em um tremor sutil nas mãos. Eu não tenho escolha, ela sussurrou. A frase era ambígua, era a confissão de sua suposta derrota, mas também o juramento silencioso de que ela executaria o plano, custe o que custar. Vasconcelos sorveu o chá de ervas com um ruído satisfatório. Excelente. Eu gosto de realismo. Mande seu advogado, o Sr. Matias, para revisar o contrato amanhã. Mas atenção, não há margem para negociação nos termos. Apenas a letra miúda. Helena se levantou lentamente, parecendo carregar o peso de chumbo. Cada passo era uma encenação dolorosa. Ao se dirigir à porta, ela fez algo que não estava no roteiro. Ela parou, virou-se e sustentou o olhar de Vasconcelos por um breve e intenso segundo. Naquele microscópico instante, o banqueiro viu algo que não reconheceu. Não era súplica, nem medo. Era uma chama fria e calculista. Uma justiça ainda não cumprida. A anomalia era tão rápida que ele a descartou como o nervosismo residual de uma mulher humilhada. Ele sorriu, satisfeito, e acenou para que ela saísse. Até breve. Nossa parceria será muito produtiva. Helena saiu, fechando a porta de carvalho maciço com um cuidado que sugeria reverência, mas que, na verdade, era a contenção de uma fúria sísmica. Do lado de fora, a secretária, uma jovem de cabelos bem presos e olhos cansados, mal ousou levantar o olhar. Helena simplesmente assentiu e caminhou para o elevador privativo. Dentro da caixa de metal polido, enquanto descia as dezenas de andares, a fachada desmoronou. Não em lágrimas, mas em uma respiração profunda e controlada. Ela levou a mão à garganta, onde um pequeno acessório de joia, um broche antigo de família, escondia o microfone de captação de áudio mais avançado disponível no mercado negro. Primeira etapa concluída, ela pensou. A missão não era apenas conseguir o empréstimo. O empréstimo era a isca. A missão era garantir que Vasconcelos assinasse o próprio atestado de óbito financeiro, expondo sua predação e provando que ele estava manipulando ativos, sob o pretexto de um resgate pessoal. Ao chegar ao térreo e se dirigir ao seu carro blindado, o motorista, Bruno, abriu a porta com sua habitual discrição. Ele notou a palidez de Helena, mas não perguntou nada. Bruno sabia que a patroa estava passando por algo terrível, mas também notou a ausência de lágrimas. Há meses, Helena agia com uma estranha frieza que não combinava com a narrativa de desespero que a mídia pintava. Helena entrou no carro e pediu que Bruno dirigisse sem destino, apenas circulando pelo bairro do Morumbi. Ela ligou o pequeno tablet escondido no compartimento lateral. A barra de status do gravador estava verde, indicando captação perfeita. O áudio era claro, nítido. A voz de Vasconcelos enumerando os ativos que ele exigia em troca do empréstimo e, crucialmente, a sua demanda por favores discretos, e a admissão implícita de que ele a estava forçando a uma situação de traição ao seu próprio patrimônio. A frieza da gravação contrastava com a paisagem quente e úmida da cidade que passava pelas janelas. Bruno, disse ela finalmente. Sim, senhora da vila, eu preciso que você entre em contato com o Dr. Siqueira. Diga a ele que o vinho está na adega. Ele saberá o que fazer. E Bruno, hoje à noite, prepare o vestido preto de cetim, o que tem o decote mais alto. Bruno ergueu uma sobrancelha, confuso com a mudança repentina de registro, mas assentiu. Entendido, senhora Dávila. Alto decote. Helena observou o reflexo no vidro. Ela ainda parecia uma mulher devastada, mas havia um brilho nos seus olhos. A certeza de quem estava jogando xadrez com um adversário que só via os peões, ignorando a rainha. O preço da redenção seria alto, mas a vingança seria uma obra de arte. Ela precisava suportar a encenação por mais alguns dias. A gravação daquela tarde era apenas o primeiro pilar. Para derrubar Vasconcelos, ela precisava de uma cadeia de evidências que provassem não só a coação, mas a intenção predatória de obter controle acionário do Dávila Assets por meios ilegítimos. O banco dele, o Atlas Financeiro, estava vulnerável a um ataque interno se a reputação de Vasconcelos caísse o suficiente. Ela abriu o laptop e começou a digitar, enviando códigos criptografados para a Suíça. Não se tratava mais de salvar sua herança. Tratava-se de derrubar um predador do mercado financeiro que havia explorado inúmeras vítimas antes dela. Ela era a isca, e a cada minuto que passava na farsa da fraqueza, mais a teia se apertava ao redor de Vasconcelos.
O silêncio era seu aliado, e a preparação, sua única oração. A semana que se seguiu foi uma sucessão de atos humilhantes, meticulosamente calibrados e gravados. Vasconcelos, embriagado por seu próprio poder e pela aparente submissão de Helena, acelerou o processo. Ele exigia encontros frequentes, não apenas para discutir os termos do empréstimo, mas para exibir seu novo troféu. O vestido de cetim preto, solicitado na noite anterior, foi usado para um jantar beneficente organizado pelo próprio Vasconcelos. O local era o pavilhão de cristal, onde a luz fraca e os arranjos florais exagerados criavam uma atmosfera de luxo decadente. Helena caminhou ao lado dele, parecendo uma estátua de porcelana prestes a rachar. Ela sorria minimamente, um sorriso que não alcançava os olhos, mas que era suficiente para a audiência voraz que observava. É bom ver você aceitando a realidade, Helena. Vasconcelos sussurrou em seu ouvido, enquanto posavam para fotos. O flash cegava momentaneamente, capturando a imagem do banqueiro vitorioso e da socialite fragilizada. Sua presença aqui hoje acalma os investidores que estavam preocupados com a instabilidade da Dávila Assets. Mostra que você tem um protetor. Um protetor? Ou um carcereiro, Sr. Vasconcelos? Ela respondeu, sua voz quase inaudível, mas carregada da dose certa de conflito interno. Ele riu, um som seco e baixo. Ah, a ironia. Você ainda tem espírito, Helena. Bom, eu gosto de um desafio, mesmo que ele esteja quase quebrado. O contrato está sendo finalizado. Seu advogado, Matias, parece perturbado com os termos, mas ele está cumprindo suas ordens, não está? Matias, o velho amigo da família e agora advogado de Helena, estava de fato perturbado. Ele havia tentado dissuadi-la repetidamente, sem saber da armadilha. Ele via a ruína da mulher que ele considerava quase uma filha. A angústia de Matias era genuína e servia como uma peça crucial na narrativa que Helena estava construindo para a gravação. O Dr. Matias está fazendo o que lhe é pedido, Sr. Vasconcelos, respondeu Helena. Ela apertou a taça de cristal de champanhe, sentindo o frio do vidro contra a pele aquecida pelo estresse. Ele me alertou sobre a cláusula de cessão majoritária de ativos. Disse que é o suicídio financeiro. Bobagem. Vasconcelos descartou com um gesto da mão. É apenas uma reestruturação, uma fusão de interesses. E quanto ao seu favor para esta noite? Você se lembra? Eu preciso que você convença o senador Brandão a adiar a votação sobre regulamentação de câmbio. Uma conversa sutil, durante o coquetel. Use o seu charme, a sua vulnerabilidade. Diga a ele que se a votação for adiada, isso estabilizará o Atlas financeiro e, consequentemente, salvará a Dávila. Essa era a peça de ouro. Vasconcelos estava pedindo que ela usasse sua influência social para manipular a legislação em benefício direto do seu banco, o Atlas financeiro, sob o pretexto de salvar a Dávila Assets. A gravação captava a clara tentativa de uso de influência indevida, um crime financeiro sério. Enquanto Vasconcelos se afastava para cumprimentar um investidor, Helena dirigiu-se ao toalete para se recompor. No espelho, ela viu a maquiagem impecável, a linha dura de seu maxilar. Ela estava cansada, mas não derrotada. A adrenalina da coragem e da performance mantinha a fadiga à distância. Ela tocou o broche discretamente. O pequeno ponto vermelho piscava, indicando a gravação contínua. Ela precisava manter a calma. O senador Brandão era um homem de princípios rígidos, o tipo que detestava a ostentação de Vasconcelos. Helena sabia que qualquer tentativa aberta de suborno falharia. Ela precisava apelar para a emoção, o único idioma que Vasconcelos entendia em relação à fragilidade feminina. Senador Brandão, ela se aproximou dele com um copo de água na mão, parecendo desidratada. O senador, um homem grisalho e austero, acenou. Helena, é raro vê-la aqui. Sinto muito pelas notícias sobre sua empresa. São tempos difíceis, senador. Ela respondeu, deixando a voz embargar sutilmente. Eu estou lutando para manter o legado da minha família. Se a Dávila cair, não seremos só nós a sentir o impacto. O Atlas financeiro, que está me dando suporte neste momento crítico, depende da estabilidade do mercado. Se a regulamentação do câmbio entrar em vigor agora, causará uma onda de choque que pode levar o Atlas e a Dávila junto. Ela inclinou a cabeça, permitindo que uma lágrima cuidadosamente forjada escorresse por sua face. Era um truque antigo,
mas sempre eficaz em homens que acreditavam na fragilidade das mulheres de negócios. Eu imploro, senador, adie a votação por 1 mês. Dê-me tempo para estabilizar a situação. Meu destino e o de centenas de empregos dependem disso. O Sr. Vasconcelos está sendo generoso, mas ele precisa de um ambiente de mercado estável para injetar o capital. O senador Brandão a observou. A traição, que ela sentia por Vasconcelos, misturada com a performance de esperança, de uma falida. Ele estava comovido. Helena, eu admiro sua luta. Eu não posso prometer nada, mas vou analisar o impacto macroeconômico de um adiamento. Se for apenas por 1 mês... 1 mês é tudo o que eu peço, ela respondeu, secando a lágrima com a ponta do dedo. Vasconcelos observava à distância, um sorriso predador se alargando em seus lábios. A submissão de Helena estava dando frutos. Ele estava conseguindo favores políticos e financeiros. E logo, ela seria apenas uma nota de rodapé em seu portfólio de aquisições. Aquele momento, gravado, solidificava a prova. Vasconcelos estava coagindo uma pessoa desesperada a cometer manipulação política para seu benefício pessoal, sob a ameaça de ruína financeira. A cena secundária com o senador era vital, pois mostrava o uso criminoso da influência obtida pela coação. De volta ao carro, o silêncio era pesado. Helena sentia um gosto amargo na boca. Não de álcool, mas da mentira. Bruno, ela disse após uma longa pausa. Você enviou a mensagem para o Dr. Siqueira? Sim, senhora. Ele respondeu com: os barris estão cheios. Essa era a confirmação. O vinho está na adega. Significava que a primeira leva de gravações estava segura. Os barris estão cheios. Significava que o Dr. Siqueira, seu verdadeiro aliado estratégico e advogado especialista em fusões e aquisições, e não Matias, o advogado de família, que era o bode expiatório, havia ativado a fase 2 do plano. A fase 2 era a movimentação silenciosa de capital. O empréstimo de 80 milhões que Vasconcelos pensava estar concedendo era, na verdade, um financiamento estruturado, obtido por Helena junto a um consórcio de investidores internacionais, todos inimigos velados de Vasconcelos, para comprar as ações do Atlas Financeiro. Enquanto Vasconcelos se ocupava em quebrar Helena e exibir seu poder, ele ignorava o tremor na base de seu próprio império. Ele acreditava que a Dávila Assets era o prêmio, mas ele mesmo era o alvo. Helena precisava de mais evidências, algo que Vasconcelos dissesse que ligasse explicitamente o empréstimo à aquisição de seus ativos pessoais, provando a coação para benefício próprio. O contrato final seria assinado em 2 dias. Ela precisava de um clímax parcial antes disso. Amanhã, Vasconcelos exigiu uma reunião no meu escritório. Helena instruiu Bruno. No Dávila Assets, ele quer ver a lista das obras de arte que serão transferidas. Eu quero que você, discretamente, inspecione a sala de reuniões. Precisamos ter certeza de que a iluminação seja perfeita e que o sistema de áudio auxiliar que instalamos esteja funcionando sem falhas. Ela se recostou. O peso da superação era quase esmagador, mas ela sabia que estava perto. A humilhação de hoje tinha sido o preço, o custo emocional da redenção. A reunião no escritório de Helena, no centro financeiro, foi orquestrada com precisão teatral. Vasconcelos chegou pontualmente às 10 horas, acompanhado de seu braço direito. Um homem silencioso e de olhar calculista chamado Dr. Pena. O Dávila Assets era um espaço diferente do domínio sombrio de Vasconcelos. Era claro, moderno, com grandes janelas que emolduravam a cidade. Mas hoje, a atmosfera era de funeral. As secretárias de Helena andavam nas pontas dos pés, temendo a ira do banqueiro implacável que estava ali para desmembrar a empresa. Helena estava sentada à cabeceira da mesa, usando um terninho cinza chumbo, formal e sem vida. Ela havia se esforçado para parecer exausta. A tensão no ar era tão palpável que podia ser medida. Helena, obrigado por nos receber, disse Vasconcelos, inspecionando a sala com desdém. Ele estava ali como predador em território alheio, marcando o domínio. Onde está a lista de ativos? Quero ver o inventário completo do seu catálogo de arte. Especificamente, o Monet e o Renoir. Eles servirão como garantia colateral prioritária para o financiamento. Helena deslizou uma pasta fina pela mesa. Aqui está a lista completa, Sr. Vasconcelos. E as estimativas de mercado. Acredito que o Monet por si só cobre mais da metade do valor que estou solicitando.
Vasconcelos abriu a pasta e sorriu. Um brilho de avareza em seus olhos. Exatamente. É um preço justo, Helena. Obras-primas em troca de uma tábua de salvação. Você deve estar agradecida. Ele continuou a folhear o inventário, comentando os valores com um prazer quase sádico. E o seu iate? O Siren. Um belo barco. Eu o usarei para o próximo verão em Angra. Espero que o motor esteja em dia. A voz de Helena mal passava de um sussurro de arrependimento forjado. O iate foi um presente do meu pai. É emocionalmente significativo. O que não é emocionalmente significativo quando se está à beira da ruína? Vasconcelos respondeu, seu tom zombeteiro. Ele olhou para Pena, que registrava tudo. Ela se inclinou ligeiramente, as mãos juntas, e disse com a voz embargada: Senhor Vasconcelos, eu estou cedendo tudo, minha reputação, meu patrimônio, até mesmo minhas joias mais preciosas para garantir o empréstimo. Eu tenho que ter certeza, por favor, me assegure. Uma vez que eu transfira esses bens e receba os 80 milhões, este pesadelo acaba, e a Davila Assets estará segura. O senhor não fará mais exigências pessoais ou financeiras fora deste contrato, não é? Ela precisava que ele verbalizasse a coação e a intenção de lucro pessoal. Vasconcelos, achando que estava lidando com uma mulher emocionalmente fraca e desprotegida, caiu na armadilha sem hesitar. Ele viu a oportunidade de reafirmar seu domínio. Claro que não, Helena. Ele respondeu, com a voz carregada de condescendência. Assim que você me entregar o controle dos ativos e garantir minha participação majoritária nas suas decisões por 3 anos, o que garante que eu não estarei financiando outro de seus desastres, o acordo estará fechado. Você terá seu dinheiro, e eu terei a satisfação de saber que o patrimônio valioso da Dávila não cairá nas mãos de concorrentes. Pense em mim como seu salvador, e por que não, seu novo proprietário de fato. Ele sorriu amplamente, sem perceber que suas palavras, especialmente seu novo proprietário de fato, eram a confissão de predação que ela precisava. Ele estava admitindo que o empréstimo era apenas um mecanismo para obter controle por uma bagatela, uma intenção criminosa perante a lei de mercado. Helena assentiu, parecendo profundamente atingida. Ela se levantou e foi até a janela, observando o caos da cidade. E o que acontece? Ela perguntou, sua voz baixa, quase um sussurro. Se eu não conseguir pagar o empréstimo? Vasconcelos encolheu os ombros, relaxado. Então eu executo as garantias. E, Helena, sejamos práticos. O valor das suas garantias, o Monet, o Renoir, o iate, já supera o empréstimo. Se você falhar, eu fico com tudo. E você terá quitado sua dívida comigo. É um investimento sem risco para mim. Seu fracasso é meu lucro. Ele riu novamente. A porta estava fechada. O sistema de captação de áudio, escondido na luminária de cristal sobre a mesa, registrava cada palavra com fidelidade cristalina. Dr. Pena, o braço direito, parecia um pouco mais hesitante, notando o nível de detalhe que Vasconcelos estava oferecendo sobre o esquema. Ele pigarreou. Senhor Vasconcelos, talvez devêssemos nos concentrar nos termos do contrato final, evitando especificações sobre o futuro da execução. Bobagem. Pena! Helena e eu somos parceiros agora. Ela precisa de esperança. E eu gosto de transparência. Mesmo que seja a transparência da realidade nua e crua, Vasconcelos rebateu, desprezando a cautela do subordinado. Helena se virou, os olhos vermelhos, mas não de choro. Era a exaustão da superação e a raiva contida. Eu entendo, Sr. Vasconcelos. Eu entendo perfeitamente o seu jogo. Ela disse, dando ênfase à palavra jogo. Não é um jogo, Helena. São negócios. Negócios implacáveis. Você não está mais na liga dos almoços beneficentes e dos leilões de caridade. Aqui é a arena. A arena, ela repetiu, assentindo lentamente. Sim, a arena. Ela pediu um intervalo para café, dando tempo para Vasconcelos se sentir ainda mais confortável em sua vitória antecipada. Enquanto ele e Pena revisavam a lista de arte, Helena retornou ao seu escritório privativo. Lá, ela encontrou o Dr. Siqueira, o verdadeiro arquiteto de sua redenção, já esperando. Ele não era um advogado de ternos caros, mas um estrategista de fusões, vestindo jeans e um blazer descontraído, com a mente mais afiada do mercado. Tudo no arquivo 314. Ela sussurrou, entregando-lhe o dispositivo de gravação. Siqueira conectou-o a um servidor criptografado.
Perfeito. O áudio é excelente. Ele acaba de admitir que a cessão dos ativos é o cerne do negócio, e não o empréstimo, e que ele está usando o status de devedora para obter o controle da sua empresa de maneira ilegítima. Prova de coação e predação. E a fase 3? Perguntou Helena. O encontro final? A assinatura. Pronta. O consórcio internacional está esperando apenas a sua ordem de compra. Eles adoram o fato de estarmos usando o próprio Vasconcelos como financiador involuntário do golpe. O empréstimo de 80 milhões que ele vai lhe dar amanhã é o capital inicial que precisávamos para iniciar a aquisição das ações do Atlas Financeiro. É um troco para ele, mas para nós, é a chave para o primeiro 10% de participação. Helena fechou os olhos por um momento. O cansaço era real. O peso da traição, que ela havia simulado, era quase insuportável. O contrato final está pronto, Siqueira? O documento que ele assinará amanhã? Sim, ele está tão confiante que nem vai ler os anexos. Matias vai estar lá, como seu advogado oficial e bode expiatório. Matias vai parecer angustiado, mas vai instruir você a assinar. Vasconcelos vai rir disso. Ele não vai notar que a cláusula 4.2.1, escondida entre dezenas de páginas de jargão legal sobre ativos, foi discretamente alterada nas últimas 24 horas. Helena sorriu. Pela primeira vez em dias, um sorriso afiado e frio que prometia justiça. Que assim seja. Amanhã a rainha se levanta, Siqueira. Ela voltou à sala de reuniões, a máscara de fragilidade novamente no lugar. Vasconcelos estava terminando seu café, exultante. Tudo resolvido, Helena. Prepare-se. Assinamos amanhã, 14 horas, na minha sede. Traga seu melhor vestido. Afinal, é uma celebração. A arena estava montada. O palco final a esperava. O 40º andar do edifício vértice estava mais silencioso do que o normal. O tempo lá fora estava estranhamente calmo, a luz do sol de outono incidindo diretamente sobre a mesa de ébano de Vasconcelos. O ambiente era de solenidade, mas Vasconcelos não conseguia disfarçar sua satisfação. Era o dia da assinatura. O dia em que ele engoliria a Dávila Assets e, de quebra, humilharia publicamente uma das figuras mais emblemáticas da alta sociedade paulistana. Helena chegou vestida de forma surpreendente. Um vestido de crepe de seda cor de marfim, simples, mas elegantemente construído. Parecia a mortalha de seu império. Matias, seu advogado oficial, estava visivelmente pálido e agitado, o que apenas aumentava a credibilidade da farsa. Vasconcelos estava acompanhado por Pena, seu braço direito, e por um notário público. Helena, que bom vê-la tão resoluta, Vasconcelos saudou, com um sorriso largo demais. Ele apontou para a pilha de documentos no centro da mesa, encadernados em couro preto. 700 páginas de jargão legal. Você já leu, presumo, através de Matias. Matias, hesitante, respondeu: Senhor Vasconcelos, o acordo é extraordinariamente oneroso. Eu aconselhei a senhora Dávila. Seus conselhos não são bem-vindos, Matias. Interrompeu Vasconcelos, dispensando-o com um aceno da mão. Helena sabe o que está fazendo. Ela está escolhendo a sobrevivência em vez do orgulho. Uma escolha sábia, se me permite. Helena sentou-se, suas mãos apoiadas calmamente sobre a mesa. A tensão estava no ponto de ruptura. Ela sentia o peso do broche de joia em seu peito. O microfone registrando. E, mais importante, o pequeno ponto de vídeo que Bruno havia instalado discretamente na luminária de mesa a seu lado, apontado diretamente para a face de Vasconcelos. Senhor Vasconcelos, estamos prontos, disse Helena, a voz fria, sem a menor sugestão de arrependimento ou fragilidade que ele esperava. Essa frieza repentina deveria ter sido o primeiro sinal de anomalia, mas Vasconcelos estava cego pela ganância. O notário começou a guiar as assinaturas. Em cada página, Helena rubricava com uma precisão cirúrgica. Vasconcelos, por sua vez, assinava com a pressa e a autoconfiança de quem estava apenas formalizando uma vitória já garantida. O ponto crucial era o contrato de empréstimo de 80 milhões, que também servia como o documento de cessão de garantias, as obras de arte, o iate e o controle da gestão. Quando chegaram ao anexo final, o notário hesitou, buscando a cláusula principal, cláusula 4.2.1. Acordo de cessão de participação prioritária, anunciou o notário, lendo o título em voz alta.
Vasconcelos mal prestou atenção. Sim, sim. Onde está a minha caneta? Ele assinou vigorosamente. Nesse instante, quando a tinta da caneta de Vasconcelos secou sobre o papel, validando a última cláusula, Helena agiu. Ela se inclinou para a frente, e o broche de joia em seu peito emitiu um pequeno e agudo pip. Obrigada por assinar, Sr. Vasconcelos, disse ela, seu tom agora carregado de autoridade, não de submissão. Ela sustentou o olhar dele, e a chama fria que ele havia ignorado na primeira reunião agora queimava abertamente. Você acaba de financiar o primeiro terço da aquisição majoritária das ações do seu próprio banco. O silêncio na sala foi imediato e absoluto. Pena, o braço direito, congelou. Vasconcelos, porém, riu, nervoso. O quê? Que bobagem você está dizendo, Helena? A tensão a fez pirar, querida. Você está me devendo 80 milhões. E eu sou seu novo sócio majoritário na Dávila. Helena sorriu. Um sorriso genuíno e cruel. Ela estendeu a mão para pegar a pilha de documentos que ele acabara de assinar. Não, Sr. Vasconcelos. Eu não estou devendo nada a você, no sentido que você pensa. E você não é meu sócio na Dávila. Você, na verdade, acaba de me dar o capital inicial. E os documentos que você assinou não são apenas um empréstimo. Ela pegou a folha da cláusula 42.1 e girou-a. Você estava tão focado em ver a seção das minhas obras de arte, que são apenas garantias colaterais, por sinal, e que eu não vou entregar, que você nem se deu ao trabalho de ler as alterações no anexo D. Na noite de ontem, meu verdadeiro advogado, o Dr. Siqueira, reestruturou esta cláusula. Ela é agora um acordo de cessão de participação prioritária, não sobre a Dávila Assets, mas sobre o Atlas Financeiro, que usa o valor deste empréstimo como o capital inicial para a compra de ações no mercado. Vasconcelos arregalou os olhos. A cor fugiu de seu rosto. Isso é impossível. Eu li o contrato. Pena. Pena estava suando, examinando o exemplar dele. Senhor, a cláusula, a numeração é a mesma, mas o texto foi trocado. A formatação de jargão legal é idêntica à original, mas o objeto de aquisição foi sutilmente substituído, explicou Helena, a voz firme e clara. Ela estava experimentando a superação e o ápice da coragem, que a mantivera de pé por semanas. O notário pigarreou, confuso, mas confirmando. De fato, a senhora Dávila acaba de assinar um contrato que a autoriza a usar os 80 milhões para a aquisição acelerada de uma participação majoritária em um banco listado, citando o Atlas Financeiro como alvo. Helena continuou, implacável. O empréstimo que você me concedeu e a cessão de ativos que você pensou ter obtido foram a isca e o financiamento. Eu não pedi um favor. Eu pedi um contrato de venda. E você assinou. Você não estava negociando comigo, Sr. Vasconcelos. Você estava negociando consigo mesmo. O consórcio internacional que está financiando o resto da aquisição foi ativado no momento em que você rubricou esta página. O choque paralisou Vasconcelos. Ele percebeu o tamanho da traição que acabara de sofrer. Você me enganou. Você estava fingindo o tempo todo. Ele gritou, batendo na mesa. Helena o encarou com frieza. Fingir, Sr. Vasconcelos? Não, eu estava atuando. Eu usei a imagem de fraqueza que você tanto adora explorar em mulheres. Eu gravei cada segundo em que você exigiu favores humilhantes e manipulação política. O broche no meu peito, a luminária de mesa, tudo gravado. Você admitiu, em áudio claro, que este empréstimo era um esquema de coação para se apoderar do meu patrimônio, e que eu estava coagida a cometer crimes de influência para seu benefício. Ela olhou diretamente para a câmera escondida, sabendo que Siqueira estava monitorando a transmissão em tempo real. A performance acabou, Sr. Vasconcelos. As gravações já estão com a Comissão de Valores Mobiliários e o Ministério Público Federal. Elas provam sua predação e a ilegalidade deste resgate. Você não está apenas perdendo seu banco. Você está prestes a enfrentar acusações criminais. O banqueiro, outrora implacável, estava agora à beira de um colapso. Ele levou as mãos à cabeça, o rosto vermelho de fúria e humilhação. Redenção, Helena sussurrou, referindo-se à sua própria libertação. Eu consegui a justiça que procurei. Você não quebrou meu espírito, Sr. Vasconcelos. Você financiou a minha volta por cima. O ponto de virada havia chegado. O predador se tornou a presa. E a mulher que parecia destruída revelou-se a mente mestra por trás da maior aquisição hostil silenciosa da década. A queda do Sr. Elias Vasconcelos foi tão dramática quanto sua ascensão.
Em questão de horas após a assinatura, o mercado foi inundado por informações. Primeiro, o anúncio da aquisição majoritária do Atlas Financeiro pela Dávila Assets, reestruturada e capitalizada por um consórcio secreto, e, em seguida, o vazamento controlado das gravações de áudio e vídeo de Vasconcelos, admitindo coação e manipulação política. O silêncio que se seguiu à sua fúria na sala de reuniões foi rapidamente substituído pelo rugido dos helicópteros de notícias e pelo caos da investigação federal. Vasconcelos foi imediatamente afastado de suas funções, e os detalhes de sua predação, não apenas contra Helena, mas contra outros empresários vulneráveis, começaram a vir à tona. A justiça estava sendo servida com requintes de crueldade midiática. Helena, por outro lado, desapareceu da vista pública por 48 horas. Ela se refugiou em sua casa de campo, um lugar de paredes brancas e jardins extensos, onde finalmente pôde despir a armadura emocional que usava há meses. 2 dias depois, ela concedeu sua primeira entrevista, não à imprensa de fofocas, mas ao principal jornal de negócios do país. Sentada em sua biblioteca, sob a luz suave que entrava pelas janelas, Helena não parecia a socialite abatida, nem a justiceira implacável, mas uma mulher de negócios séria, temperada pelo conflito. Eu fui forçada a escolher entre a ruína total e o jogo, ela explicou à repórter, mantendo o tom reflexivo e envolvente. Vasconcelos acreditava que minha fragilidade era um convite para o abuso. Ele subestimou a minha coragem e a minha determinação em proteger o legado da minha família, mesmo que isso exigisse uma encenação completa da minha própria destruição. Ela abordou a complexidade emocional de seu plano. A humilhação, a traição simulada ao meu patrimônio, foram o preço da liberdade. Eu tive que parecer fraca para atraí-lo. Eu tive que deixar que ele pensasse que a ganância dele era maior do que a minha capacidade de reação. A parte mais difícil não foi arriscar a fortuna, mas sustentar a mentira de que eu estava emocionalmente destruída. A aquisição do Atlas Financeiro, rebatizado de Phoenix Capital, marcou a superação, não apenas pessoal, mas profissional de Helena. Ela não apenas salvou a Dávila Assets, ela absorveu o império de seu algoz, transformando o capital que ele forneceu em sua própria arma. O dinheiro do empréstimo de 80 milhões, garantido por Vasconcelos, foi o estopim de uma avalanche que só foi possível porque ele estava cego pela arrogância. O que o levou a criar um plano tão arriscado e complexo? Perguntou a repórter. Helena olhou para longe, para os campos verdes fora da janela, pensando no longo e solitário caminho da preparação. Eu vi o que ele fez com outros. Empresários, mulheres. Ele gostava de desmembrar suas vítimas lentamente, exibindo o poder. Eu sabia que se eu simplesmente recusasse o empréstimo, ele usaria sua influência para me destruir de outras maneiras. A única forma de vencer um predador é transformá-lo em presa, usando suas próprias regras e seu próprio dinheiro, ela respondeu. O Dr. Matias, o advogado que parecia angustiado, foi perdoado por Helena e promovido por sua lealdade à família. Ele não sabia de todo o plano, mas sua performance de desespero foi crucial para convencer Vasconcelos. Quanto ao Monet e ao Renoir, eles estavam seguros. A cláusula que Vasconcelos havia assinado, a 4.2.1 reestruturada, garantia que enquanto o valor do empréstimo estivesse sendo usado na aquisição do Atlas Phoenix, as garantias colaterais não poderiam ser executadas. O contrato que ele assinou o impedia de recuperar o capital que ele havia investido no próprio golpe contra si mesmo. O final era fechado e resoluto. Vasconcelos enfrentou processos civis e criminais. O Atlas Financeiro foi limpo sob a nova gestão de Helena, focada em redenção e práticas éticas. Helena Dávila não era mais apenas uma socialite, ela era uma titã financeira, uma estrategista cujo nome agora era sinônimo de resiliência e planejamento. A mensagem final era de esperança, mas uma esperança conquistada através da frieza calculista, da inteligência e da coragem de enfrentar o poder de forma assimétrica. Eu não precisei lutar contra a força dele, Helena concluiu, fechando a entrevista com a frase que se tornaria seu legado. Eu precisei lutar contra a presunção dele. Ele achou que eu era uma vítima fácil. O que ele não sabia é que, na arena que ele criou, eu era a mestre do xadrez, e ele, apenas um peão a ser sacrificado para a vitória final da rainha. Ela se levantou, a luz do sol iluminando seu rosto, sem vestígios de arrependimento ou fragilidade.
O caminho tinha sido marcante, doloroso, mas a recompensa era a liberdade e a justiça completa. O jogo havia terminado, e Helena Dávila tinha vencido de forma espetacular.